Olá, irmãos amigos! Hoje queremos tratar de um assunto: importa obedecer a Deus ou aos homens? Essas foram as palavras dos apóstolos Pedro e João, quando estavam frente a frente com as autoridades máximas na época, diante do Sinédrio. Eles disseram: importa obedecer a Deus ou aos homens? Em que situação você fica diante da pressão humana, da sociedade, contra o cristianismo, contra as ordens do Pai? Pense nisso. Vamos ver um texto da palavra de Deus em Atos capítulo 5, verso 28 e verso 29, que diz assim, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis neste nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O apóstolo Pedro, o apóstolo João, eles estavam cumprindo a missão que Deus determinou a cada um deles, e também a mim e a você. Eles estavam cumprindo a ordem de fazer missões. Eles estavam levando o evangelho do Senhor Jesus Cristo, fazendo algo benéfico para aquela sociedade. O evangelho só traz coisas boas. O próprio significado do evangelho significa boas novas, boas notícias. Então o evangelho não tem como ter nada de ruim. Mas para a oposição, para aqueles que são contra Deus, o evangelho nunca trará nada de bom para eles. Eles enxergam de outra maneira. E foi o que ocorreu aqui, nesse momento. O apóstolo Pedro e o apóstolo João estavam fazendo muitos sinais. No versículo de número 12, olha só o que diz a palavra de Deus. E muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E estavam todos unanimemente no alpendre de Salomão. Muitas coisas estavam sendo feitas pelas mãos dos apóstolos, sabendo que isso era o poder de Deus. Era o início da igreja do Senhor Jesus Cristo, a sequência da sua igreja. Então, os apóstolos estavam fazendo muitos sinais. Eles eram judeus. Os judeus pedem sinais, não tem como fugir daquilo que a Bíblia diz. Isso estava ocorrendo de tal maneira que trouxe inveja à oposição. Olha o versículo de número 17. Veja só o que a palavra de Deus diz. Eles ficaram com inveja do que estava acontecendo. Atos 5:17. E levantando-se o sumo sacerdote e todos que estavam com ele, e eram eles da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Você levar a verdade aos seus parentes vai encher as pessoas de inveja e até ódio. Você levar a verdade na escola que você estuda, apresentar Jesus Cristo, vai encher as pessoas de inveja e até ódio. Você levar a verdade no seu trabalho secular, para o seu patrão, para o seu chefe, para os seus colegas de trabalho, vai levar a inveja e até ódio por parte de alguns. O ódio e a inveja foi tão grande naquela cúpula, naquele grupo de saduceus, que prenderam Pedro e João. Veja o versículo de número 18. Chegou ao ponto de lançar aqueles homens na cadeia. Verso de número 18. E lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Lançaram mão dos apóstolos e os colocaram na prisão pública. O ódio tão grande. Fazer missões é correr risco de vida. Fazer missões é trazer pessoas contra você, porque você está levando a verdade que Jesus Cristo determinou a cada um de nós. Devemos cumprir as ordens do Senhor. Eles foram lançados na prisão por estarem fazendo o quê? Falando de Jesus. Mas Deus tem o seu escape. Deus sempre será pelos seus, não se preocupe. Veja o que vai acontecer no verso de número 19. Veja que Deus estava com o escape pronto para os servos
aqueles que estão prontos a servir a Ele. Verso 19. Mas de noite o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e, tirando para as fora, disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Verso 21. E ouvindo eles isto, entraram de manhã cedo no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que estavam com ele, convocaram o conselho e todos os anciãos dos filhos de Israel e enviaram ao cárcere para que de lá os trouxessem. Olha, o ódio que estava aqueles homens contra os servos de Deus. Eles ficaram perplexos. Agora, Pedro e João não negaram o seu Senhor, não negaram a verdade, não abriram mão. A palavra deles, ou o pensamento, a fé deles era: importa obedecer a Deus ou obedecer aos homens? Fazer missões, você está obedecendo a Deus. Não fazer missões, você está obedecendo aos homens. Fazer missões não é só ir, não. Fazer missões é orar pelos que já foram, que estão na linha de frente. Fazer missões é sustentar os que estão na linha de frente, suas famílias, a obra, ajudar a eles construir os templos lá no local onde eles estiverem, nas aldeias, nos lugares distantes, as viagens de barco. O combustível é caríssimo na nossa Amazônia, caríssimo. E eles usam, é o único meio, barco. Combustível gasta muito. Eles precisam de quê? Sustento. E nós precisamos aqui na retaguarda ajudá-lo. Pedro e João tinham tomado sua decisão: não vamos abrir mão por nada. Mas os sacerdotes os convocaram e olha o que acontece no verso de número 24. Veja que interessante como estavam aqueles homens, a fúria que estavam. Então o sumo sacerdote, o capitão do templo e o chefe dos sacerdotes, ouvindo estas palavras, estavam perplexos acerca deles e do que viria a ser aquilo. Eles chegaram e deixaram claro que eles iriam continuar servindo ao Senhor. Eles deixaram claro que Jesus era o libertador, o Messias prometido, que ele estava aguardando. Eles foram direto. E isto ofendeu muita gente. A verdade, ela sempre vai de encontro àqueles que não querem a verdade. Fique com Jesus Cristo, fique com o caminho, a verdade e a vida. Sem Ele, ninguém vem ao Pai. Aí, a discussão ainda continuou no versículo de número 25. Olha a exigência. E chegando anunciou-lhes dizendo: Eis que os homens que encerrastes na prisão estão no templo e ensinam ao povo. Olha, eles estão lá, estão soltos e continuam ensinando. Algo aconteceu. O anjo tinha tirado eles da prisão. O sumo sacerdote ficou enfurecido. Manda buscar estes homens agora. Eu quero eles aqui presentes. Eles vão ter que respeitar a autoridade máxima. Nós somos aqui o STF nessa época, era a autoridade máxima. Eles jamais poderiam desrespeitar. Chama Pedro e João aqui agora. E foram buscar Pedro e João. E quando Pedro e João chegou diante daqueles homens, olha o versículo 26 e 27. Então foi o capitão com os servidores e os trouxe, não com violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. 27. E trazendo os apresentaram ao conselho. E o sumo sacerdote os interrogou. Agora vê, o sumo sacerdote interrogou Pedro e João. Olha o questionamento do sumo sacerdote, verso 28. Dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis neste nome? E eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Eles estavam dizendo que todo mundo estava condenado e que Jesus morreu por todos eles. Eles não aceitaram isso. É a pura verdade. É essa verdade que nós precisamos levar a todos que estão perecendo. E eles foram interrogados pela cúpula máxima na época, o poder maior. Talvez se fosse eu, você iria se dobrar, iria se calar como era a ordem. Não falem mais de Jesus.
Mas a resposta de Pedro e João é fantástica. É a fé, é a coragem, é o amor. É saber que Deus vai proteger e você só vai morrer no momento que Deus autorizar. Eles olharam para aquela cúpula, todas as autoridades ali, e disseram: vocês estão pensando o quê? Vocês acham que importa para nós obedecer o homem ou obedecer a Deus? Vocês disseram que não era mais para a gente conversar, não falar sobre esse assunto. Mas Deus ordenou que nós continuássemos pregando o Evangelho e nós não vamos obedecer vocês. Na sua vida, você está obedecendo mais ao homem ou a Deus? Na sua vida, você está servindo mais a vontade do homem, a vontade da carne ou a vontade de Deus? Na sua vida, você já sofreu algum tipo de perseguição por testemunhar de Jesus Cristo? Na sua vida, você consegue investir na obra missionária sem questionamento de pessoas que estão próximo de ti? Sem questionamento do seu eu, da sua carne, da vontade humana, você consegue? Se você viver como Paulo, como Pedro e João, você vai conseguir dizer: importa obedecer a Deus ou aos homens? Fique com Jesus Cristo, fique com a obra missionária, obedece o Senhor. Vamos orar. Obrigado, Pai, por mais este dia, mais este momento. Obrigado pela Tua preciosa palavra. Continua nos ajudando, ó Deus, a crescer no conhecimento e na graça. Precisamos muito do Senhor, Pai. Ajuda-nos a termos a fé de Pedro e João. Ajuda-nos a vencermos, ó Deus, os momentos difíceis que a Tua igreja passa aqui na terra. Nos dê graça, ó Pai, de confiarmos só em Ti e aguardar a resposta vinda do Senhor. Usa-nos como instrumento para propagar o Teu Evangelho. Eu te peço no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.